mais um vídeo desse canal. Eu espero que vocês estejam todas bem. E hoje vamos falar sobre um livro que ficou 6 semanas na lista de best-sellers do New York Times. Vai virar um filme, exatamente. E durante um evento foi aplaudido de pé, o que fez a mãe do autor chorar e dizer: eu nunca imaginei que tanta gente branca iria aplaudir o meu filho um dia. Hoje, mais que uma resenha para falar sobre esse livro, que na minha opinião marca a literatura contemporânea. Hoje vamos falar sobre Ocean Vuong e a sua obra Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante. Cachorrinho, que é o protagonista desse livro e é chamado assim, nasceu no Vietnã e se mudou para os Estados Unidos para morar num bairro chamado Hartford, em Connecticut, com apenas 2 anos com a sua família, sua mãe, seu pai, sua avó e sua tia. Esse bairro é um bairro que se divide entre imigrantes, pessoas pobres e também a classe média branca dos Estados Unidos. Uma mãe que sofre de estresse pós-traumático, um pai extremamente violento e uma avó, com o passar da idade, com o passar dos anos, os seus transtornos mentais pioram. Vamos conhecer a história dessa família através das memórias de Cachorrinho, através de cartas que Ocean envia para sua mãe. Esse livro vai falar sobre masculinidade tóxica, identidade, raça, classe, marginalização, desigualdade social, violência parental e vício. Ocean foi apelidado de Cachorrinho quando era pequeno porque culturalmente lá no Vietnã as crianças pequenas têm esses tipos de apelidos porque eles acreditam que evita que os maus espíritos peguem as almas das crianças pelo simples fato de não saberem o nome delas. A ideia principal de Ocean a escrever esse livro era fazer uma espécie de livro autobiográfico, mas conforme a escrita foi avançando e acreditando no poder das palavras, que é algo muito mais profundo do que o ato de falar, e misturando diversas características de gêneros literários, fez com que este livro se tornasse, com as suas próprias palavras, em arte. O que, na minha opinião, fez muitíssimo bem. Nessa história, a gente conhece Alan, a avó de Cachorrinho, que lá no Vietnã fugiu de um casamento arranjado, trocou de nome e criou suas 2 filhas sozinha, se prostituindo, até que acabou se apaixonando por um jovem soldado americano de apenas 19 ou 18 anos. E desde a escolha do seu nome, a gente vê que o livro, a narrativa, faz com que a gente se aproxime do que é belo e do que é bonito. E que essas são características da vida. Porque tudo que é belo é buscado, e para ser buscado, temos que estar vivos. Além de mudar o seu próprio nome, que remete à beleza, também deu o nome de Rose a uma de suas filhas, que remete à beleza de uma rosa. Mas em busca de sobreviver em um país devastado pela guerra, fez com que a saúde mental de Lan piorasse cada vez mais. Para chegar lá, eu preciso falar um pouco sobre a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã durou de 1959 até 1975. E o país já tinha passado por uma outra guerra chamada Guerra da Indochina. Os vietnamitas a tirar o domínio, lutar contra o domínio francês no Vietnã, em Laos e no Camboja. Após essa guerra da Indochina, os vietnamitas estavam lutando agora entre eles, norte e sul, a controlar o país como um todo. Após essa guerra da Indochina, na Conferência de Gênebra, em 1954, reconheceram o Vietnã como um país, mas dividido em 2 partes. Será que você já consegue assimilar um pouco do que aconteceu? A parte Vietnã do Norte era controlada pela antiga União Soviética e a parte do Vietnã do Sul era controlada pelos americanos. Como a Guerra do Vietnã começou em 1959, a gente já consegue mais ou menos saber o que estava rolando mundialmente naquela época. Após a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1945, veio a Guerra Fria, ou seja, eu acho que a Guerra Fria foi tipo aquela disputa de cabo de guerra entre comunistas e capitalistas, e quem pagou o pato
foram os terceiro-mundistas. Vendo que a tensão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, eu vou chamar assim, tá? Tava realmente muito preocupante, porque naquele período a China se consolidou como um país comunista, os Estados Unidos estavam muito aflitos. Eles viram, olha, uma guerra, let's go. E aconteceu o incidente do Golfo de Tonkin. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Lá no Golfo de Tonkin, tinha um grande destroyer que era chamado de USS Maddox, qual foi supostamente atacado por 3 lanchas compostas de soldados do norte do Vietnã. 2 dias depois, veio um outro destroyer pra, dar uma mãozinha ali, porque tinha um conflito rolando, e esse segundo destroyer começou a mandar sinais no radar dizendo que um outro ataque estava acontecendo também por soldados do norte do Vietnã. Só que os aviões que sobrevoavam o local não viram nada. E o presidente atual dos Estados Unidos daquela época, que tinha substituído o presidente Kennedy, o Lyndon, exatamente por isso que é chamado de incidente, porque supostamente aconteceram esses ataques, foi o estopim para ele mandar 500 mil soldados para o Vietnã a fazer ataques aéreos com armas químicas e napalm, um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada utilizados como armamento militar incendiário convencional. E veio daí a foto daquela menina que chocou o mundo e sensibilizou o mundo, justamente porque a guerra tinha um intuito para os vietnamitas e para os vietcongs. Para os soldados americanos, não tinha absolutamente motivo nenhum aquela guerra. E a gente vê, olha o tamanho do Vietnã no mapa. E olha o que um general dos Estados Unidos disse em 1964. Ao começar sua campanha de bombardeios em massa no Vietnã do Norte, o general Curtis LeMay, na época chefe de Estado-Maior da Aeronáutica dos Estados Unidos, disse que planejava bombardear os vietnamitas de volta à Idade da Pedra. Só que após a ofensiva do Tet, onde os vietnamitas do Norte invadiram o Sul, eles derrotaram, humilharam os Estados Unidos somente com táticas de guerrilhas, emboscadas, armadilhas e sabotagens, e também por conhecer bastante o local, as florestas. A guerra cara culminou na morte de 4 milhões de vietnamitas, 2 milhões de laosianos e cambojanos, a morte de mais de 60 mil soldados americanos. Calcula-se mais de 2 milhões de vietnamitas fugiram do seu próprio país. Assim como Lan, que se viu arrasada pela guerra, pela antipatia americana por se relacionar com o soldado americano. Rose também sofreu por ser mestiça. Toda essa guerra, que podemos chamar de desnecessária, culminou num passado marcado pela Lan, a avó, pelas suas 2 filhas, a May e o Rose, e também iria marcar a vida de seu neto. Aqui a gente vê como é crescer assombrado pela guerra, com transtornos mentais, e sobreviver em uma casa onde a mãe sofre de estresse pós-traumático. Como sobreviver em um país onde você não fala a língua e você é excluído por ser imigrante. Como descobrir a sua identidade racial e crer que não há nada de errado com isso quando as pessoas dizem exatamente o contrário. Como é lidar com um homem americano cuja educação culturalmente é alimentada pela autodestruição e violência. Como ser homem ver que um outro homem é refém de uma masculinidade tóxica culturalmente alimentada. Como se descobrir um homem sensível, um corpo queer, e apesar de todos os problemas que sofre dentro da família, tem a chance de pertencer a algum lugar, ou até mesmo a alguém. E como é pertencer a um menino americano devido à sua paixão por ele e ver que ele é quebrado devido ao seu passado de abandono e o seu vício, que também assola diversos outros americanos adolescentes dentro daquele bairro, dando como final a morte devido ao vício de opioides. Como mostrar que o que eles sentem um pelo outro não tem absolutamente nada de errado, apesar desse cenário. Descobrirem juntos a sua sexualidade, mas justamente devido à sua educação, ser preconceituoso com o que ele realmente é.
ser preconceituoso com homossexuais sendo um homossexual. Como ensinar pessoas brancas a verem amarelos, a respeitarem amarelos e, acima de tudo, respeitar a sua ascendência amarela também. Eles querem que você tenha sucesso, mas nunca maior que eles. Eles escrevem os nomes deles na tua coleira e te chamam de necessário, te chamam de urgente. Todas essas questões serão levantadas em um livro com apenas 200 páginas. O livro aborda todas essas questões e, acima de tudo, a beleza de estarmos vivos nessa breve vida que temos em terra, colocando corpos asiáticos como protagonistas e todas suas questões sociopolíticas. Por que não estamos lendo sobre a Terra Somos Belos por um instante? Eu não sei, mas eu sei que se você der uma chance a essa narrativa, ela vai ficar dias e dias ruminando na sua cabeça, te ensinar que a beleza de estar vivo é conseguir mergulhar na imensidão do outro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para perder nenhum vídeo por aqui. Na tela estarão todas as minhas redes sociais. E se você deseja comprar esse livro maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, eu peço para que vocês utilizem o meu link. Assim você compra esse livro, eu ganho uma comissão na Amazon e vocês não pagarão absolutamente mais nada por isso. Até o próximo vídeo. Leiam Ocean Vuong. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!